Mas também pode acontecer que realmente esteja chovendo, mas eu não estou estudando lógica. Já dei uma frase diferente, é ou não é? Então tem um segundo caso. Um terceiro caso seria agora não chover e eu estudar lógica. Beleza, um terceiro caso. E o quarto caso e o último é não chover e não estudar lógica. Os dois seriam mentiras. Então existem 4 possibilidades diferentes quando eu trabalho com duas proposições. Então quando eu vou lá numerar duas proposições, eu tenho 4 possibilidades distintas de fazer a combinação entre esses caras. Beleza. Professor, e se a gente botasse mais um quadradinho aqui e enfiasse mais uma proposição? Aqui, sei lá, o Brasil ganhou é o México amanhã, né? Ganhou do México. Vou botar o placar aqui, ó. Todo mundo tá de prova, né? Ó, vai baixar agora, vou acertar o placar, hein? 3-1, pronto, baixou. Ó, amanhã, se der 3-1 é sinal de sorte, né? Nada a ver essa porra. Ó, tudo bem? Agora, se tivesse 3 proposições, professor, quantas possibilidades distintas eu terei nessa brincadeira? Meu, é muito fácil, você só tem que saber se aquilo é uma PA ou uma PG. Porque se é uma PA, vai somando de 2 em 2. Então, 2, 4, quem é o próximo amiguinho? O 6. Agora, se é uma PG, vai multiplicando de 2 em 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, é uma PG. O próximo cara aqui é 8. Porque, olha só, essas 4 combinações, elas terão que ser combinadas com esse cara sendo verdadeiro. E as 4 combinações têm que ser combinadas com um cara sendo falso. Então aqui vai gerar 4. E depois quando eu combinar com um falso, essas 4 diferentes, vai gerar mais 4. E 4 mais 4, fecha 8. Muito simples. A quantidade de proposições, ela é dada... a quantidade de possibilidades diferentes que eu tenho, uma junção de várias proposições, ela é dada por uma formulazinha bem simples, que é 2 elevado ao número de proposições. Eu tenho então a quantidade de possibilidades, ó. Bem fácil, hein? 2 elevado na 1... 2 na 1, 2. Se eu botar o 2 lá, o 2 ao quadrado, 4. 2 elevado na 3, 8. E assim sucessivamente. Então, se eu tivesse 4 proposições, eu teria 16 possibilidades distintas. Tá claro até agora? Quem vai fazer pergunta? Não. Isso aí é fácil, professor. Quero ver quando vem aqueles diabos de verdadeiro, falso para cima e para baixo lá e aquelas tabelas que deixam o cara louco. Vamos começar com isso então. Tá? Então, vamos só pintar essa partezinha para poder apagar ali, para a gente poder entrar nessa parte. Ali vocês têm na página 11. Tá bem explicadinho. Que fala assim, ó. Proposição composta é a união de proposições simples por meio de conector lógico. Esses conectores, então, a gente deixa de trabalhar uma proposição simples para trabalhar composta, né? Sentença composta, ok? Que faz todo sentido. Ali eu botei, ó, chove e faz frio. Notem que deu lá embaixo, ó, tem ali ó, as combinações possíveis, 4 possibilidades diferentes. Aí depois eu enfiei mais uma, ó, chove, faz frio e estudo. Tem 3 proposições. Virando a página, nós vamos ver que eu terei 8 possibilidades diferentes. E aí o quadrinho com o sisteminha, com o resuminho, né? Olha, isso, o quadrinho embaixo lá, né? Para detonar. Uma proposição, 2 possibilidades. 2 proposições, 4. Sempre fazendo a continha ali, mata a questão. Tranquilos? Ok? Aqui é 2 elevado na n, tá? Vocês têm recreio? Como é que é? Que horas costuma ser o recreio? 8h30? E vocês trazem lanche e dividem com o professor? Temos que mudar essa cultura, temos que mudar, essa é uma questão cultural. Não sabiam? Lá no Sul a gente sempre fazia isso. É que a gente não gravava pro EAD, né? A gente não botava no EAD e tal. Mas lá no Sul é tradicional os alunos do Sul levarem comida e distribuir com o professor. É normal isso, né? Tamo aí, tá? Tô brincando, criança, tá? Sem correria, então. Vamos fazer um intervalinho agora, então, 15 minutinhos, né? Então, beijo, beijo. Daqui a pouquinho a gente volta aí, pessoal do EAD. Então, vamos começar, então, né? Ligando as frases, então, tá? Vamos começar a entender como funciona justamente a parte da lógica ligando as frases. Começamos, então, com o primeiro conectivo. Deixa eu botar 2 sentenças, 2 proposições, então, aqui. Pode ser...
Pronto. Então, o que nós temos aqui? Primeira proposição, faz calor. Tá quente? Faz calor. Pode estar fazendo calor, como pode não estar fazendo calor. É uma proposição. Vou à praia. Posso ir à praia, como posso não ir à praia, é uma proposição. Só que essas duas proposições, elas estão conectadas pelo E, formando uma sentença composta, que é faz calor e vou à praia. O que nós vamos fazer é analisar o valor lógico da sentença toda, dependendo do valor lógico de cada uma das proposições. Então, nós vamos montar uma tabelinha, a famosa tabela verdade, só para nos organizar, só para organizar os nossos pensamentos, para a gente poder não fazer confusão, tá? Depois nós vamos ver que a gente não precisa decorar essa tabela, só tem que pegar uma exceçãozinha só, que é o que precisa. Então, primeira lição, toda vez que tiver duas proposições conectadas pelo E, esse E, ele é chamado, esse conectivo lógico, ele é chamado de conjunção. Conjunção, ok? Então o E, ele é uma conjunção. Eu descobri há pouco que no português ele também, dependendo, é uma conjunção, né? Tipo aquelas ante, até, para, por, não? É daqueles lá, não? Ele não é E, ante, até, não, tá. Ele é uma conjunção aqui, ok? Essa conjunção, ela tem um símbolo, como todos os caras vão ter um símbolozinho. O símbolo do E é um acentozinho circunflexo. Esse chapeuzinho é o símbolo do E. Então, quando eu tenho duas proposições, eu vou simbolizar a primeira por P e a segunda por Q. Ó. Desculpa. Virgínia. Virgínia. Note que ele não tem o não, ó. Como não tem o não, eu simbolizo por P e Q. Eu não vou colocar tio no cara lá. Isso não faz sentido, vai virar confuso. Então eu botei P e Q naquele cara lá. Agora, como que eu simbolizo a primeira proposição? P, a segunda Q. E as duas juntas? É o P junto com o Q, só que o que tem no meio deles? O E. E como o símbolo do E é esse chapeuzinho, eu ponho o chapeuzinho. Pronto. Simbolizei P e Q. Lê-se P e Q, porque esse cara é o E, né? P e Q, é isso que está escrito aqui. Então o que eu vou fazer agora é todas as combinações possíveis das duas proposições. Que como são duas proposições, pelo que nós vimos anteriormente, eu sei que vai dar 4 possibilidades distintas, 4 combinações, que é a primeira proposição sendo verdadeira e a segunda também sendo verdadeira. Ou tem uma outra chance da primeira ser verdadeira e a segunda ser uma proposição falsa. Agora, contrário, a primeira sendo falsa e a segunda sendo verdadeira. E a última possibilidade, falso, falso, tá? Então, na hora de montar uma tabela, vocês não vão precisar montar a tabela, tá? De maneira geral, não precisam. Mas quem gosta, tem mania de montar tabela, isso aqui que eu fiz aqui, não tem segredo. Eu vou fazer as 4 combinações. Não sou obrigado a fazer nessa ordem, faz como você quer. Só que tem que aparecer as 4, porque como estou falando de duas proposições, né? Como eu estou falando de duas, ó, 2 elevado na 2 tem que dar 4 linhas e não pode ter repetição nas linhas. Então tem que cuidar isso aí só. Então, ó, VV, VF, FV, FF, fechou, tá ali minha tabela. Agora eu vou pensar na sentença como um todo, considerando o valor lógico de cada uma da proposição. Vamos usar ali a ideia do português, pelo menos para o nosso texto aqui, para tentar trazer essa tabela para ver como ela é bem fácil de entender. Olha só, imagina que eu cheguei a afirmar para vocês assim, ó, pessoal, hoje está fazendo um baita calor, faz calor hoje e eu vou para a praia. Falei isso, tá? E aí nós descobrimos que realmente está fazendo calor e que realmente eu fui para a praia. E aí eu pergunto a minha frase, faz calor e vou à praia. É uma frase verdadeira ou é uma frase falsa? Porra, verdadeira. O professor realmente disse que fazia calor e disse que a praia realmente estava calor e ele foi para a praia. Agora, olha só, se eu falar assim, ó, faz calor hoje e vou à praia. Mas, na verdade, realmente a primeira parte é verdadeira, ou seja, faz calor, que é o P, tá fazendo calor, só que eu não fui à praia. Vou à praia é falso, eu não fui à praia. Olha a minha frase, faz calor e eu vou à praia. Nesse caso, a minha frase num todo, ela é verdadeira ou ela é falsa? Ela é falsa. Então, olha, professor, você mentiu. Aqui eu tenho uma frase falsa. Tudo bem? Agora, faz calor e vou à praia. Tá frio. A outra já tá de casaco ali, né? Tá frio, não tá calor, né? Mas eu fui à praia. Então a primeira parte
é falsa, tá frio, mas eu fui à praia. A frase toda, quando diz faz calor e vou à praia, a frase toda é verdadeira ou falsa? Falsa, falsa. E obviamente a última é a mais fácil de todas, né? Se eu diz que faz calor e que eu vou à praia, se não tá fazendo calor e eu nem vou à praia, é uma mega mentira, é ou não é? Então, isso aqui vai ser falso, ok? Essa é a tabela verdade do E, que não nos interessa, tipo, fazer a tabela verdade, é só o conceito dela. O que é o conceito dela? Você não vai decorar essa coisa aqui, não precisa decorar, tá? Você vai precisar saber toda ela, mas é diferente de decorar toda a tabela. Por que você vai precisar? Vai ter uma continha que tu vai resolver lá na frente, que vai ter uma coisa assim, ó. Um P, um Q conectado pelo E, aí ele vai falar assim, ó. Olha, essa primeira proposição ela é falsa e essa segunda proposição ela é verdadeira. E você tem que saber o valor lógico, resolver essa conta. Qual é o valor lógico dessa sentença toda junta? Aí tu tem que saber que quando a primeira proposição é falsa, aqui ó, e a segunda proposição é verdadeira, aqui ó, a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, a sentença toda é o quê? Falsa. Aí tu vai falar, não, tudo isso aqui é falso. Por quê? Porque vem da tabela. Mas, professor, então preciso da porra da tabela para resolver. Não, precisa saber ela, mas não necessariamente decorar toda ela. O que a gente faz? Uma coisa muito mais simples. Nós decoramos só a exceção, porque fica muito mais fácil. Eu sei que são 4 casos. Se eu decoro esse caso aqui, que é a minha exceção, por exclusão, eu sei os demais. Tudo bem? Então eu vou decorar assim, ó. A tabela do E, ela só é verdadeira. É o único caso que é verdadeira, não é? Somente nesse caso, é a única exceção. Para ser verdadeiro E, o que é necessário? O que tem que acontecer? Ambas proposições forem verdadeiras, ok? Então, olha só, se eu tenho essa frase na cabeça, quando eu vi o E, só vou colocar verdade se os 2 carinhas forem verdadeiros. Só de bater o olho eu vejo aqui, ó, os 2 carinhas são verdadeiros? Então vai ser falso. Porque só vai ser verdadeiro se os 2 caras forem verdadeiros. Então se aparecer lá, de novo aqui, um P e um Q, e você sabe que esse primeiro é verdadeiro e esse é falso. Opa, os 2 não são verdadeiros, então isso aqui é falso. Só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Aí sim vai ser verdadeiro. Então, com uma única frase eu consigo toda a tabela. Por exclusão, eu faço a outra parte. As outras 3 linhas é exclusão. Tá claro? Tudo bem? Então aqui, ó, eu gosto de colocar sempre num cantinho um resumo do que a gente vai precisar. Esse resumo vocês vão copiar em algum cantinho, que é o que a gente precisa do nosso resumo das nossas tabuadas, tá? Então a primeira tabuada importante que nós vamos colocar, vocês vão colocar num cantinho do resumo assim, ó, conjunção. Saúde. Conjunção, tá? Aí na conjunção vocês vão colocar assim, ó, representação. Como que eu represento? Vem proposição, vem um E vem outra proposição. Então aqui vai vir proposição P, proposição Q e tem um E conectado ali. É o E, né? O português é o E, tá? Símbolo. Como é que eu simbolizo isso? Símbolo da conjunção é um acentinho circunflexo, tá? E para finalizar, como é que eu faço para decorar essa proposição, professor? Aí para decorar essa proposição eu vou pegar a frase da minha exceção, que é ali, ó. Esse cara só é verdadeiro se ambas proposições forem verdadeiras. Só isso aqui matou a charada, tudo bem? Então é isso que eu preciso, tá? Como que eu identifico uma conjunção? Vendo um E conectando 2 caras. Quando eu ver um E conectando 2 caras, eu estou diante de uma conjunção. Identifico ela lá. Depois, como é que eu simbolizo? Um chapéuzinho, ok? E qual é a regra dela, que é o que é mais importante, aquela frase em azul? É a regra da conjunção, que só é verdadeira se ambas as proposições forem verdadeiras. Ok? Fechou? Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá? Ó. Então deixa eu apagar aqui. Vamos colocar outro cara ali. Vamos colocar aqui um ou.
Ok. Fechou, tá? Deixa eu só botar aqui. Ó. Agora nós temos aqui, primeira proposição, Brasil é campeão. Segunda proposição, a Argentina é campeã. Ok? Duas proposições. O que conecta eles? O ou. Mesma coisa, duas proposições compostas, só que agora apareceu um cara novo conectando o ou, não é mais a letra E. Quando aparecer esse ou, nós estamos diante de uma disjunção. Disjunção, ok? Isso é uma disjunção. O símbolo é o contrário do E. O E é assim, ó. A disjunção é só tu virar essa boquinha aqui. Então ele tá assim, você faz tipo um Vzinho, né? Esse é o símbolo da disjunção, tipo um Vzinho, o ou, tá? Vamos lá. Então vamos dar nome aos bois. Vou chamar esse cara de P, eu vou chamar esse cara de Q. Vamos simbolizar aqui. Então eu tenho P, Q, P, o Q e o que conecta agora um ou, ó, a boquinha para cima agora. Vou fazer de novo, são duas proposições, vou fazer as quatro possibilidades diferentes. As quatro possibilidades diferentes, que são elas. VV, VF, FV e FF. Então, fechou. Ok? Certo. Imaginem que vocês viram uma manchete no jornal. Leram o jornal? Qual é o principal jornal de Recife? Diário de Pernambuco. Então, abriu o Diário de Pernambuco e estava lá estampada a previsão lá do caderno de esporte que, assim, ó, Brasil é campeão. O Brasil é campeão ou a Argentina será campeã dessa Copa. Ele botou isso aí lá no jornal, ok? Mas esse exemplo foi uma bosta que eu botei, né? Porque não tem como os dois ser campeão. Nunca tem como acontecer os dois ser campeão desses dias, essa coisa, né? Então, vamos botar aqui, deixa eu só ajeitar esse exemplo aqui. O Brasil se classifica. Perfeito, muito obrigado. Se classifica ou a Argentina é campeã. Vamos botar essas duas coisas aqui. Ok, pode ser. Tá. O Brasil se classifica ou a Argentina é campeã. Beleza? Por que eu troquei? Porque não tinha como as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Agora tem, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó. Tá lá a previsão do jornal. O Brasil vai se classificar ou a Argentina será campeã. Tá lá no jornal. Aí você viu que o Brasil se classificou para a próxima fase e viu que também é verdade que a Argentina foi campeã. Beleza? Verdadeiro nas duas coisas. E aí eu pergunto, essa frase do jornal era uma frase mentirosa ou era uma frase verdadeira? Mentirosa ou verdadeira? Verdadeira. Realmente, o jornal diz que o Brasil ia se classificar, o Brasil se classificou. E o jornal diz que ou a Argentina é campeã. Não, na verdade eu vou deixar esse aqui por último, tá? Sempre tem confusão nessa daqui. Sempre tem confusão. Vou deixar esse aqui por último. Deixar por último. Vamos pra cá primeiro, tá? Fica mais fácil. Depois a gente vem pra cá, porque não é verdadeiro ali. Tem um problema ali que eu quero mostrar pra vocês depois. Imagina o seguinte, então, estampou essa notícia. O Brasil foi campeão e a Argentina... Não, desculpa, o Brasil classificou e a Argentina não foi campeã. Tá? Então é isso que aconteceu. Ó. Verdadeiro no primeiro, isso aconteceu. Falso no segundo, isso não aconteceu. Então tu tem uma coisa assim, ó. O Brasil se classificou e a Argentina não foi campeã. A manchete do jornal era: o Brasil se classifica ou a Argentina é campeã. Aconteceu do Brasil se classificar, mas a Argentina não foi campeã. A manchete do jornal era verdadeira ou era falsa? Verdadeira. Sim ou não? Realmente faz sentido, né? Diz que o Brasil se classificava ou então a Argentina era campeã, a Argentina foi campeã, o Brasil se classificou, matou. O contrário também é a mesma lógica, é ou não é? Se ele fala que o Brasil se classifica ou então a Argentina é campeã, caso o Brasil não se classifique, mas a Argentina consiga ser campeã, a manchete do jornal ainda é verdadeira. Falou, o Brasil se classifica ou a Argentina é campeã. Concordam comigo que a manchete dele é verdadeira? Tranquila também. A última também é muito fácil. O cara fala, olha, nessa Copa do Mundo não sei. Eu sei que o Brasil vai se classificar ou a Argentina vai ser campeã. O que aconteceu? O Brasil não se classificou e a Argentina não foi campeã. A previsão do cara que o Brasil se classifica ou a Argentina é campeã é verdadeira ou falsa? Falsa. Aqui é muito lógico, tá? A primeira que é o grande problema. A primeira é o grande problema. Por quê? Qual que é o problema? O problema é a mistura do português com a lógica. De novo, a mistura do português, mesmo de maneira inconsciente.
Nós temos mania de achar que o ou, quando eu tenho duas coisas conectadas pelo ou na língua portuguesa, me dá uma ideia de exclusão. Tipo, ou faz um ou faço outro. Tipo, se eu falasse assim, ó, o que vocês vão fazer amanhã? Ah, não sei se vejo o jogo ou vou na aula. Dá uma ideia que, tipo, o cara vai fazer um ou outro. É ou não é? Um ou outro. Mas não quer dizer isso. Na lógica, ele fazer os dois não contraria. Você fala assim, se ele vê o jogo e vir na aula, ele não contrariou quando ele diz que vejo o jogo ou vou na aula. Parece que é contraditório, mas não é. A lógica, ela tem uma solução que é o seguinte: se o cara fala um ou antes da primeira proposição, algo assim, ó, ou o Brasil se classifica, ou a Argentina é campeã, agora eu tenho bem claro a ideia da exclusão. Ou eu faço um, ou eu faço o outro. De novo, se eu falasse ou vejo o jogo ou vou à aula, eu digo claro que eu nunca vou fazer os dois. Eu não posso fazer os dois, porque ou eu faço um ou eu faço outro. Quando esse ou aparecer, é um outro cara que nós vamos estar falando. Então, quando eu tiver lá ou alguma coisa ou, esse cara aqui, ele até é uma disjunção, mas ele é a disjunção exclusiva. O nome já fala, eu estou excluindo, ou faço um ou faço outro. Já essa disjunção que é a tradicional, é a disjunção inclusiva. Porque isso aqui é válido, inclusive, se acontecer as duas coisas. Inclusive, se acontecer as duas coisas. O fato das duas coisas acontecer não deixa de ser mentira. Ele não diz que ele não excluiu um ou outro. Ele falou, faço um ou o outro. Fazer os dois não é falso, é verdadeiro. E essa vai ser a grande diferença para a tabela verdade da disjunção exclusiva. Porque se eu for fazer a tabela verdade da disjunção exclusiva, ela vai ser exatamente igual aqui, mas aqui nesse caso vai ser um falso. É a única coisa que vai mudar. Porque na exclusiva, ou faço um ou faço outro. Nunca vai dar para fazer os dois. Tá entendendo? Ok? Essa disjunção exclusiva raramente cai em concurso, mas às vezes cai, tá? Então eu comento, ponho, explico ali, raramente cai, mas o que muda? Aqui ao invés de CV vai ser F, tudo bem? Essa é a tradicional, é a que é cobrada em concurso, é a que nós vamos botar lá no nosso resuminho lá, tá? Só mais uma coisa importante, o símbolo desse cara é o mesmo ou, só que ele tem um tracinho embaixo, tá? Da repetição, ó. Ou, essa é a ideia, tudo bem? Esse tracinho embaixo é a ideia da repetição. Então o ou, ele tem o mesmo símbolo do ou com risquinho embaixo, chama-se disjunção exclusiva. A disjunção inclusiva, que é a tradicional, não aparece esse ou aqui, é Brasil classifica ou Argentina é campeã. Esse é o texto, tudo bem? Então tranquilos? Então vem pra cá, olha só. Vou colocar aqui então disjunção, nosso resumo, né? Disjunção. Como que eu represento a disjunção? Represento uma primeira proposição, um ou e vem a segunda proposição. Símbolo. É isso aqui, ó. Né? Agora é que importa. A frase. Pega aqui. O que eu vou decorar? A exceção. Se em 3 casos ele é verdadeiro e só um é falso, essa é a exceção. A exceção é ali. É o único caso que ele é falso. Então é isso que eu vou decorar. Vai ficar uma coisa assim, ó. Essa disjunção ela só é falsa se ambas proposições forem falsas. Ambas proposições forem falsas. Entenderam isso? Tudo bem? Então só é falsa se ambas proposições forem falsas. Essa é a disjunção que eu preciso que vocês coloquem lá no esqueminha de vocês. Então faz um resuminho de onde vai estar as coisas que nós vamos precisar para a prova, tá? Então isso aí vai lá para o resuminho, então é parte da disjunção. Tudo bem? Um pouquinho que eu já vou apagar então. Posso apagar? Então vamos lá. Vamos então ver agora a principal das tabelas verdades, ok? Vou pegar uma com um conjunto dentro do outro para ficar lógico. Tá, vamos aqui. Vamos usar aqui então.
C, E. Se é pernambucano, então é brasileiro. Ok. Beleza? Então, essa agora, eu tenho um auxílio desse C aqui. Tá? Eu tenho um auxílio desse C que vai vir antes. Então, esse conectivo, ele vai ter uma ajudinha que não tinha antes. Antes a gente só tinha uma coisinha no meio. Aqui as proposições não é se é pernambucano. A proposição é pernambucano. A pessoa pode ser pernambucana como ela pode não ser pernambucana. Então é uma proposição. Pode ser verdadeiro como pode ser falso. Assim como uma pessoa também pode ser brasileira e ao mesmo tempo também não ser brasileira. Então também é outra proposição. E eu conectei elas com se então. Toda vez que o se então aparecer, nós estamos diante do famoso condicional. Condicional, ok? Esse condicional, ele tem como símbolo uma setinha. É uma setinha naquele sentido, sempre da esquerda para a direita. Esse é o símbolo do condicional, ok? Tomem cuidado que o condicional ele pode vir escrito de outra maneira, tá? Não é errado aparecer, na verdade, muito comum aparecer o então não aparecerem no lugar. Então, ter só a vírgula, ficar uma coisa assim, ó. Posso escrever essa mesma frase assim, ó. Se é pernambucano, aí eu ponho só a vírgula, ó. Vírgula é brasileiro. Brasileiro. Que é a mesma sentença, tá? Apesar do então não estar ali, a frase me dá uma ideia de condição por culpa daquele se, ó. Se é pernambucano, respira, vírgula, né? É brasileiro. Olha, nessa respirada dá uma vontade de enfiar um então ou algum outro cara que tenha a mesma ideia de então. Tudo bem? Então esse é o exemplo do condicional, certo? Então eu tenho a primeira proposição que eu vou chamar de P, a segunda proposição que eu vou chamar de Q. Aí eu tenho a tabela verdade. Se P, que, pronto. 1, 2, 3, 4. Como eu represento juntos, ó, o P e o Q, o que vai ficar entre eles é o símbolo do condicional, que é esse se então aqui. É isso aí, é essa setinha que vai para lá e para cá, tá? E aí nós vamos analisar os casos possíveis, VV, VF, FV e FF. FF, ok?